Estamos de volta com o nosso Em Dia de hoje, agora para falar de política, né? Quem mais entende dos bastidores da política paraibana já está aqui comigo, Paulo Roberto. Muito boa tarde. Bruna Moraes, bom encontrá-la aqui no estúdio. Pois é, também fico saudável, muito feliz. Tranquila e tudo em paz. Na expectativa pela chegada da bebê. Pois é, tá mais perto que longe, viu, Paulo? Tá bem pertinho. Meus amigos, eu começo essa coluna política de hoje com tristeza, porque nós perdemos ontem mais um dos nossos telespectadores. Um cidadão que tinha 100 anos de idade, completados em novembro do ano passado. Ia emplacar 101 esse ano. Seu Everaldo Batista Brandão, o fundador do restaurante O Bananal, que você vê nessa foto aqui comigo, numa das visitas lá. Gente boa, viu? Sim. Um homem de bem, um homem trabalhador, 100 anos trabalhando. Ele me dizia que começou a trabalhar com 7 anos de idade, então trabalhou inteira, né, Paulo? Até 99 anos praticamente, trabalhando todo santo dia. Fica aqui o meu preito de gratidão, de saudade, porque eu era considerado por ele, e é verdade, eu sou sócio fundador do Bananal. Eita, que legal. E, Paulo, que privilégio poder também viver até os 100 anos, né? No tempo de hoje, deve ter vivido muitas coisas emocionantes, pois é. E muitas um cidadão histórias. que quem frequenta o Bananal sabe, ele, até o ano passado, limpava o mato, como a gente chama na linguagem matuta mesmo. Não podia ver uma erva daninha crescendo, pegava a enxada, ele próprio ia lá, fazia a limpeza, visitava os clientes ali entre as mesas. Era uma espécie de supervisor do restaurante que ele fundou lá na década de 70 do século passado. E quando a gente fala século passado, não pense que é idade avançada, não. É porque quem tem mais de 30 anos nasceu no século passado, não é verdade? Só estamos no 24º ano do novo século. Então, o seu Everaldo está sendo velado aqui no bairro do São José, em frente ao Hospital Pedro I. O sepultamento será hoje às 4 horas da tarde no cemitério do Monte Santo. Ele que perdeu a esposa, Dona Branquinha, que morreu de forma súbita, foi um baque, uma pancada grande. E ano passado perdeu um dos filhos, o Dinho, que também trabalhava no mesmo restaurante. Então, saudade de seu Everaldo, cumpriu sua missão aqui e tenho certeza que Deus reservou um bom lugar para ele. Vamos à política? Vamos lá. Vocês pensam que Brasília está tranquila, calma, nesse, digamos, recesso parlamentar? Não. Brasília continua muito agitada. Agitada no Executivo, agitada no Judiciário e também no Poder Legislativo. Ontem, por exemplo, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, dava uma entrevista e lá para as tantas o entrevistador perguntou: ministro, que ele é ministro também, ministro, vice-presidente, o ex-presidente Bolsonaro tem dado algumas entrevistas e falado aí sobre o governo dos senhores, seu e de Lula. Alckmin disse que Bolsonaro é um desocupado. Vamos ver aqui? O presidente é um desocupado, Ele atrapalha, é uma coisa meio panfletária, né? Meio descompromissada com as coisas. É fake news, e advoga uma tese quase incivilizatória. Quem não é democrata não deve participar de eleição. Quem não é democrata forte, viu, Paulo? Não deve participar de eleição. Alguns não são tão democratas assim e participam de eleições. Nós temos exemplos aí pelo mundo. E outros não participam de eleição porque a tesourinha funciona, né? Sim. Também tem essas coisas. Pois bem, mas ontem, ainda em Brasília, parlamentares de oposição ao governo Lula, deputados e senadores, foram até o Supremo Tribunal Federal conversar com o presidente Luiz Roberto Barroso. Foram fazer uma espécie de reclamação, uma lamentação, e citaram o ministro Alexandre de Moraes, pedindo ao presidente do Supremo que puxe o freio de mão do ministro Alexandre de Moraes, porque eles acham que Alexandre tem extrapolado. Citaram o caso daquele deputado, Jordi. Você lembra do caso do Jordi, lá do Rio de Janeiro, que foi alvo de uma operação policial semana passada, teve o gabinete e a sua residência vistoriados pelos policiais, busca e apreensão foram feitas nesses lugares, e o ministro ouviu a tudo absolutamente calado. Depois dessa reunião, o senador Rogério Marinho, que é aqui do Rio Grande do Norte, se pronunciou. Vamos ouvir. O primeiro objetivo desse encontro é uma solidariedade ao nosso líder da oposição na Câmara, o deputado Carlos Jordi. Nós acreditamos que o que ocorreu, né, não é possível que continue a ocorrer, dado a fragilidade das provas que foram apresentadas, até porque nós defendemos que ninguém está acima da lei, todos podem e devem ser investigados, mas dentro do que preceitua a Constituição e a legislação pátria.
Então, a nossa solidariedade ao deputado Jordi, que lidera a oposição na Câmara dos Deputados e, por isso, tem um simbolismo, não só por ser deputado, por ser parlamentar, mas por ser o líder da oposição no nosso país. Então, é muito grave o que está acontecendo, porque esse tipo de atitude dá a impressão de que se desumaniza uma parte importante da população brasileira que tem uma visão diferente a respeito do que é o Brasil, do que é o mundo, uma visão conservadora e uma visão de direita. O segundo aspecto da nossa conversa aqui, nós ainda estamos debruçados sobre ela, paramos para falar com vocês, é de que forma nós vamos nos comportar a partir do início do período legislativo, na Câmara dos Deputados e no Senado da República. Que está bem pertinho, né? Sim. O mês de janeiro está terminando e em fevereiro o pessoal volta aos trabalhos. O ministro Luiz Roberto Barroso, segundo interlocutores, ouviu a tudo, ficou calado e anotou o que o pessoal estava reclamando. Eu volto ao tema depois do próximo assunto, que é exatamente a agenda do presidente da República, Lula da Silva, para hoje. Lula, nesta quinta-feira, não põe os pés no Palácio do Planalto. Aliás, a agenda de ontem, que previa um encontro com esse cidadão que você vai ver aqui agora na foto, é o ministro da Educação, Camilo Santana. Essa audiência foi remarcada para hoje. Sim. Lula remarcou e pediu para que o ministro fosse direto ao Palácio da Alvorada e não ao Palácio do Planalto, porque Lula está se preparando para ir para a festa de São Paulo hoje, 470 anos da capital paulista. Vamos à agenda? Vamos lá. Olha aqui, compromisso matinal. Ministro da Educação, Camilo Santana, só, no Palácio da Alvorada. 4h30 da tarde, Lula sai da base aérea de Brasília para o aeroporto de Congonhas, em São Paulo, que é onde tem a base da Presidência da República, e participa, na capital paulista, das celebrações, né, dos 80 anos da Universidade de São Paulo, da própria festa da capital paulista. Em seguida, retorna para Brasília, onde deve chegar por volta das 11 horas da noite. E o nosso querido Reginaldo me lembrava aqui, diga que o presidente não vai hoje ao Palácio do Planalto. Eu digo, não, eu sei, eu vou dizer, fique tranquilo, não se preocupe não, que eu estou sabendo. Pois bem, e em cima daquilo que os parlamentares foram reclamar ao ministro Luiz Roberto Barroso, em relação ao deputado Carlos Jordi, eis que hoje de manhã, Barroso deveria estar sabendo, ficou calado, não disse nada. Hoje de manhã, logo cedinho, a Polícia Federal deflagrou outra operação, envolvendo outro parlamentar, o deputado Alexandre Ramagem. Lembra dele? Aquele que Bolsonaro nomeou para a Polícia Federal, ele é delegado da Polícia Sim. Federal, e que o ministro Alexandre de Moraes barrou. E a operação foi feita agora de manhã, envolvendo várias pessoas, entre elas o deputado, está aqui, Alexandre Ramagem, é alvo de operação da PF que mira suspeitos de usar um software espião na ABIN, quando Ramagem era diretor-geral da ABIN. Porque como o ministro Alexandre de Moraes impediu o presidente da República de nomeá-lo para a direção-geral da PF, ele foi para o comando da ABIN. Esse é um equipamento, Bruno, um equipamento fabricado, produzido em Israel e que permite a uma pessoa ou a um governo ou a uma instituição bisbilhotar cerca de 30 mil telefones celulares ao mesmo tempo. Quando você falou sobre esse assunto, Paulo, a gente estava aqui junto no... Me lembra exatamente que a gente conversava sobre isso. Então, houve isso, essa manifestação. Tem um outro flagrante aqui, uma outra foto. A Polícia Federal cumpre 21 mandados de busca e apreensão, além de medidas cautelares diversas da prisão. Um dos alvos é o Alexandre Ramagem. Ele é deputado federal pelo PL do Rio de Janeiro e foi o chefe da ABIN, que é a Agência Brasileira de Inteligência, durante o governo de Jair Bolsonaro. Os policiais foram à Câmara, olha isso, é na porta do gabinete do deputado Alexandre Ramagem. Além dele, os outros alvos são 7 pessoas da Polícia Federal. Tem um funcionário da ABIN, que estava servindo a ABIN, mas é da PF, tem agentes, todos faziam parte da equipe do Alexandre Ramagem. E qual é a acusação que é imputada a eles? É de fazer essas escutas telefônicas e desse acompanhamento, você chama de a localização das pessoas. O equipamento dá a localização geográfica e tudo, onde está, para onde se deslocou, tudo, sem a autorização judicial. Tudo isso pode ser feito com a autorização judicial. O que o pessoal acusa é de que eles faziam, a mando do então presidente Jair Bolsonaro, sem autorização judicial. E mais, descobriram, e isso é dito pelos agentes da Polícia Federal e pelos delegados, que as escutas clandestinas e o acompanhamento clandestino era feito com ministros do Supremo,
deputados, senadores, jornalistas, radialistas. Ou seja, muita gente aí, né, Paulo? A confusão é grande, grande. Muito grande. O deputado também foi intimado para depor agora, 11h30 para meio-dia, na Polícia Federal em Brasília, não apareceu. E ele disse que só iria quando tomasse conhecimento das acusações. Isso pode ser feito, ele é delegado da Polícia Federal, é deputado federal, entende do riscado. Então, a confusão é grande e Brasília está fervendo. Eu fico perguntando daqui, eu não sei se essas coisas devem ser ditas ou perguntadas, mas é porque minha cabeça, às vezes, as catracas ficam rodando além do necessário. Eu fico perguntando assim, onde é que está esse equipamento hoje? Será que ele continua sendo usado ou não, hein? E se Essa pergunta foi feita antes, Paulo, e ainda não foi respondida, se né? estiver sendo usado hoje, tem autorização judicial para ser usado ou não, hein? Não sei se eu deveria perguntar isso, não. Deixa a dúvida, né, Paulo? Melhor ficar calado? É melhor. Melhor ficar quieto aqui. Pois bem, aqui na Paraíba parece que o Partido Liberal, o PL, que tem no comando o deputado federal Wellington Roberto, não vai deixar que o colega radialista Nilvan Ferreira se candidate pela legenda a prefeito de qualquer cidade do estado. João Pessoa, fora de cogitação, o candidato deve ser o ex-ministro da Saúde. Em Santa Rita, o seu nome foi aventado, o Marcelo Queiroga, ex-ministro da Saúde. Aí disse, não, tudo bem, João Pessoa não pode, vamos candidatar o Nilvan em Santa Rita. Aí ontem um filho do deputado Wellington Roberto, Bruno Roberto, que foi candidato a senador, olha o que ele disse aqui. Eleição em Santa Rita, Bruno Roberto descarta Nilvan e diz que o Partido Liberal já tem nome para disputar a prefeitura. Aí ontem à noite teve um colega que disse, então Nilvan vai voltar para Cajazeiras, que é a cidade dele, e vai se candidatar lá. Aí outro disse, não, também não, lá já tem outro candidato. E eu já ia lhe perguntar, nesses bastidores vai terminar ficando sem nada? Não, ele vai terminar mudando de partido, porque o Nilvan pode mudar de partido a hora que ele quiser. Ele não tem mandato, não tem essa história de esperar a janela partidária. A não ser que Bolsonaro, lá de Brasília, chame o feito à ordem e diga, ô Wellington Roberto, eu quero o Nilvan candidato em Santa Rita, ou em Cabedelo, ou em Bahia, seja lá onde for. Mas, por enquanto, parece que ninguém está querendo Nilvan candidato de jeito nenhum. Paz, o negócio é pesado. Vamos à boca maldita de hoje? Vamos lá, o que é que a gente tem por hoje? Ciro Nogueira, que pelo nome não se perca, o manda-chuva do Progressistas. Nós mostramos ele aqui há alguns dias, quando ano passado Lula foi à promulgação, o presidente Lula foi à promulgação daquela reforma tributária no Congresso, viu de repente o doutor Ciro Nogueira, aí foi lá, fez um afago, beijou a cabeça do Ciro Nogueira e tal. A partir daquilo a repercussão foi grande e começaram a dizer que Ciro Nogueira estava aderindo a Lula. Foi ministro de Bolsonaro, ministro-chefe da Casa Civil. Aí, numa entrevista ontem, preste atenção no que disse o doutor Ciro Nogueira. Mas o partido não é nem de independente. O Progressista é um partido de oposição, porque a maioria do partido assim quer. Eu sou o presidente da legenda, acabei de ser reeleito, e quem fala pelo partido sou eu. E eu volto a dizer, enquanto eu for presidente dos progressistas, nós nos manteremos na oposição. A oposição. É quem manda sou eu e acabou, né, Paulo? Até quando ninguém sabe, né? Até quando quem ninguém manda sabe. sou eu e acabou. Agora, para a gente concluir o programa de hoje, Anchieta Araújo não pôde comparecer porque foi resolver um problema pessoal e a Bruna não é nada de doença, nem nada disso, não, a agenda é pessoal e a Bruna está aqui hoje conosco, mas eu recebi a ligação pela manhã, a ligação pelo WhatsApp de uma telespectadora de Patos, a Morada do Sol. Aí disse assim, você e o Anchieta falam muito no Reginaldo Bastos, vocês brincam muito com o Reginaldo Bastos e não mostram o Reginaldo Bastos. Eu quero conhecer esse homem do sítio Maracajá de Queimadas. E eu prometi para ela que ia mostrar o Reginaldo, está aqui, ó. Olha a figura. É esse aqui, nosso Reginaldo Bastos, que cuida do estúdio, que organiza as coisas aqui. Era fã de Bolsonaro, agora é fã de Lula, tem direito, né? Seu grande conselheiro, viu, Paulo? Ele disse que é governo. Ele disse, eu não quero saber quem está no governo, não. Eu sou o governo. E acabou a história. Então, esse é o Reginaldo, que está conosco já há muito tempo, desde os primórdios da TV Borborema, quando Assis Chateaubriand veio inaugurar em 1965 do século passado. Aí tem experiência, viu, Paulo? Já tinha essa mesma cara, lá em 65. Aí sabe do assunto. Por hoje é só? Bruna. Obrigado, por hoje é só, né? Então, amanhã você está por aqui com a Anchieta. Lhe verei na redação. Com certeza. Deus quiser. Tchau, Paulo. Tchau, até a tchau. próxima.